Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Mais uma vez eu venho aqui para compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você para abençoar a sua vida. Eu quero continuar tratando do tema que falei no último vídeo, que é sobre o uso das nossas palavras. É muito importante entendermos isso. Como eu disse no vídeo anterior, o Eterno criou o universo pelas suas palavras e deu a nós, seres a quem Ele atribuiu a sua imagem e semelhança, a capacidade criativa por meio das palavras. Nós criamos a nossa realidade por meio daquilo que falamos. Aquilo que nós falamos às pessoas retornará para nós, vai reverberar, vai trazer um resultado. Todas as vezes que nós falamos alguma coisa, nós estamos criando algo, criando uma realidade a partir das nossas palavras. E bem, se essa é a realidade, se você ainda não viu o vídeo anterior, eu te convido a assistir, posso até deixar o link dele aqui para você. Eu quero te convidar também a continuar então nesse raciocínio, nesse pensamento, acerca do uso das nossas palavras. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre como nós usamos as nossas palavras. A Bíblia nos ensina o valor que as palavras têm. Há uma grande preocupação de Deus em nos ensinar sobre como usar a nossa palavra, como nos dirigir aos outros, como nos portar diante de circunstâncias adversas e como interpretar essas circunstâncias e declará-las, através das nossas palavras. Hoje eu quero falar um pouco sobre o teor das nossas palavras. O que é que não devemos ter nos nossos lábios e o que devemos ter em nossos lábios sempre. Para isso eu quero me fundamentar naquilo que o nosso irmão Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 29 da sua epístola. Na carta aos Efésios 4, 29, como eu disse, Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O propósito que nós temos do uso da palavra está aqui, tanto daquilo que não devemos fazer, quanto daquilo que devemos fazer, através das nossas palavras. Paulo vai nos ensinar algumas verdades importantes. Primeiro, o que não devemos falar. No capítulo 4, é importante ressaltar que no capítulo 4 de Efésios, Paulo está falando sobre o procedimento dos filhos de Deus, como os filhos de Deus devem proceder. E aí, no versículo 29, ele fala do procedimento através das palavras, através da fala, através do nosso discurso, e ele diz que do nosso discurso não deve sair nenhuma palavra torpe. Jamais devemos expressar palavras torpes. É muito difícil nunca usar palavras torpes. É muito difícil nunca tropeçarmos nisso. Porém, você talvez esteja pensando que vem a ser a palavra torpe, pastor Eusébio. Bom, palavra torpe, a palavra que Paulo usa aqui significa podre, algo que não é mais apropriado para o uso, algo que não é apropriado para se utilizar, que já perdeu completamente a sua essência e que agora faz mal. É basicamente essa a essência da expressão que Paulo está usando aqui e que na nossa Bíblia é traduzida por torpe. Aquilo que é podre, aquilo que já passou da sua utilidade, aquilo que não deve ser mais utilizado, porque provocará males. Então Paulo está dizendo: não saia da boca de vocês nenhuma palavra podre, nenhuma palavra que não tem mais utilidade para a vida de vocês como filhos de Deus. Primeiro, o que não fazer? Corte do seu vocabulário toda e qualquer linguagem, toda e qualquer expressão que não te identifica como um filho de Deus, como uma filha de Deus,
que não manifesta o caráter e a vida de Deus em você. É isso que Paulo está dizendo que nós devemos eliminar da nossa vida, da nossa fala. Há que se fazer um esforço em muitos aspectos? Sim. Alguns de nós, por exemplo, são muito acostumados a usar palavras torpes, muitas vezes desde muito jovens. Outros têm mais facilidade porque já foram possivelmente educados sem o uso disso, mas não estão totalmente isentos da pressão e da tendência pecaminosa e carnal para o uso dessas palavras. Portanto, é uma luta de todos nós. Alguns lutarão mais intensamente, outros menos, mas todos lutaremos constantemente para que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Interessante frisar o seguinte: palavra torpe não é necessariamente palavrões. Todo palavrão é torpe, todo palavrão é podre, todo linguajar profano, né? Todo palavrão, toda língua, toda linguagem perniciosa e maliciosa é torpe. Mas também a palavra torpe pode se caracterizar por aquela palavra que não se constitui de uso de palavrões, de linguagem vulgar, e que muitas vezes usa até mesmo uma linguagem correta, uma linguagem coloquial ideal e tudo, mas é dita para um propósito não apropriado. Sabe, aquela coisa de usar a palavra travestida de pedido de oração para poder expor alguém, para poder diminuir alguém, para poder expor o erro de alguém, e aí traveste isso de pedido de oração. É torpe, é torpe. Esta é a essência de uma palavra torpe, é usar a palavra de uma maneira que as pessoas sejam prejudicadas ou ofendidas, diminuídas, e nós devemos cortar isso da nossa vida. Lutar constantemente contra a nossa tendência humana, carnal, para vencer essa prática tão terrível. É isso que Paulo primeiro diz que nós devemos fazer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nada daquilo que seja inapropriado. Mas então, que tipo de palavra deve sair da nossa boca? A que for útil. Útil para edificar. E interessante a figura que Paulo usa de edificar. Edificar significa fazer crescer. Quando algo está sendo edificado, ele está sendo erguido, levantado. E é essa a essência do que Paulo está dizendo. Eu devo procurar usar palavras que vão edificar os meus irmãos, que vão erguê-los, que vão fazê-los crescer, que vão edificar a minha família, que vão edificar meus filhos, que vai edificar meu cônjuge e que vai lhes fazer crescer. Esse também é um grande embate, essa é uma grande luta de todos nós, porque próximos de nós, aliás, quanto mais próximos de nós, mais liberdade nós temos e mais tendenciosos a usar linguagem torpe nós somos. E nós precisamos vencer isso. Somente a que for útil para edificar. Com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho, com os irmãos na igreja, com o nosso ministério. Que na nossa boca haja apenas aquelas palavras que sejam promotoras da edificação, do crescimento, do erguimento de alguém. E também conforme a necessidade. Porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra de repreensão, de uma correção. E sim, é esta palavra que tem que ser dada, porque se ela não for corrigida, ela não vai crescer. Então não é o sentido de dizer algo agradável. Não, nem sempre o que diremos é agradável, mas é algo necessário para a edificação, útil para a edificação. Não será agradável aos ouvidos, porque trata-se de uma correção, trata-se de uma repreensão. Então pode não agradar na primeira instância, mas vai gerar resultados posteriores e vai gerar sim aí posteriormente um agrado que talvez a pessoa nem vai se lembrar mais, mas ela vai estar feliz de que ela chegou lá porque alguém disse a ela, e talvez ela não vai lembrar quem disse, mas o fato é que você sabe como Deus te usou para falar com essa pessoa e, sobretudo, Deus sabe como Ele te usou para falar com essa pessoa por conta da sua sabedoria, de não usar palavras torpes, mas apenas aquela
que era útil para aquele momento e conforme a necessidade do momento. Então, conforme a necessidade do momento, a nossa palavra poderá ser de repreensão, poderá ser de consolo, poderá ser de ânimo, mas sempre deverá ser visando o bem do outro, para conceder graça a quem ouve. As pessoas precisam alcançar graça ao receber as nossas palavras, ao ouvir o que temos a dizer para elas. A graça de Deus deve tocar o coração dessas pessoas, porque as palavras que procedem de nós são palavras de graça. Qualquer que seja o direcionamento desta palavra, deve ser uma palavra de graça, porque visa algo útil, visa o bem do outro. Bom, eu quero encerrar esse vídeo aqui te convidando a fazer uma reflexão pessoal, uma introspecção sobre como você tem usado as suas palavras. Eu tenho tentado fazer isso. Tenho me esforçado também, eu sei o quão difícil é para todos nós, porque tanto eu sei da minha dificuldade, quanto ouço de pessoas com quem compartilho isso, a essência dessa mensagem, e elas também têm a mesma luta. Acredito que essa também seja a sua luta em alguns aspectos, sobretudo quando nós estamos raivosos, quando estamos chateados com alguma situação. Então, sonde o seu coração, faça uma introspecção. Talvez a mudança no linguajar, talvez a mudança na forma como você se dirige aos seus filhos, né? Ao invés de dizer que eles não vão dar em nada, que isso não vai dar em nada, que esse menino não presta, não presta, dizer coisas que serão úteis, direcioná-los para coisas úteis. Dizer, meu filho, não é assim, é assim, assim, assim. Não basta, né? E não é suficiente, não é bom apenas criticar. É apontar o erro e depois a solução para ele. Essa é a nossa tarefa como pais, assim como cônjuges, assim como amigos, assim como irmãos em Cristo. Tome uma decisão sobre o que Deus está falando ao seu coração. Sonde o seu coração, sonde a sua expressão diária e que toda palavra que saia da sua boca seja útil para a edificação. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ioséias. A minha missão é abençoar vidas através do Evangelho da graça de Deus. E eu faço isso com muito prazer e com muita alegria. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.